E o Instituto Butantan pediu à Anvisa um registro para usar a primeira vacina contra a dengue em dose única do mundo. Caso aprovado, cerca de 100 milhões de doses serão disponibilizadas nos próximos 3 anos. A gente conversa agora com o diretor de Assuntos Regulatórios do Butantan, Gustavo Mendes, a quem eu agradeço pela disponibilidade em falar conosco aqui da CNN. Muito boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Uma honra estar aqui. Honra nossa. Obrigado pela entrevista. Gustavo, como foram os ensaios clínicos da vacina? Quais as principais mudanças dessa etapa em casos de vacina em dose única? Essa é uma vacina que a gente vem desenvolvendo já há alguns anos. É algo que a gente sabe que é uma doença que foi considerada negligenciada em muitos aspectos, né? E é uma doença que atinge especificamente países que têm a presença desse mosquito e que tem essa condição. E o Brasil, especificamente, já há algum tempo vem sofrendo com essa doença. O Butantan começou esse desenvolvimento já há 10 anos atrás. Só que esses estudos, eles são estudos que precisam de um acompanhamento muito próximo e de um desenvolvimento muito cauteloso, e a gente conseguiu fazer uma vacina em dose única. Então, isso é algo que é um marco para a nossa biotecnologia aqui no Brasil, é algo que a gente entende que pode revolucionar o combate a essa doença, porque é uma vacina que a gente vai tomar uma vez só e não vai precisar tomar mais, porque a dengue não é uma doença que tem essa mutação e essa característica como outras, como a Covid ou a gripe. Então, foi um grande ganho aqui para o Brasil e para o Butantan especificamente. Então, Gustavo, a dose única seria uma única dose e não precisaria tomar novamente ou depois de um tempo teria que tomar outra vez? Exatamente, é uma vez só. Os estudos que tiveram acompanhamentos de 5 anos, e nesse período a gente viu que as pessoas se mantêm protegidas. A gente sabe que a dengue é uma doença que tem 4 sorotipos, né? Dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, e a gente conseguiu um resultado que se mostrou promissor para todas essas variantes. Então é algo que a gente investiu um acompanhamento, um tempo de desenvolvimento para chegar nessa tecnologia. Esse último passo foi a entrega final para a Anvisa da documentação que a gente vem encaminhando ao longo do tempo desde abril. Então, foi uma grande parceria que nós tivemos nesse sentido de desenvolvimento. Nós, aqui no Brasil, envolvemos séries de pesquisadores que acompanharam as pessoas que tomaram a vacina, acompanharam se tiveram a presença da doença ou se teve caso grave. Então, foi algo que foi bastante revolucionário assim nesse aspecto. Gustavo, o Instituto tem expectativa de levar a vacina para o Sistema Único de Saúde, né? Caso aprovada. Exatamente. O Instituto Butantan é uma instituição pública e a gente desenvolveu essa vacina pensando majoritariamente na utilização pelo serviço público, né? Então, por isso que depois que a Anvisa aprovar, ainda tem uns passos para que essa vacina chegue nos postos de saúde, né? Precisa ser incorporado pelo Programa Nacional de Imunização, precisa ser avaliado quanto aos custos, né? Porque a vacina, a gente espera, por ser dose única, seja uma vacina mais barata, mais acessível. E a gente sabe que para enfrentar a dengue, a gente precisa de uma vacinação em larga escala, né? A gente precisa, quanto mais pessoas utilizarem a vacina, mais a gente consegue impedir a circulação desse vírus, né? Então, por isso que a gente espera que a estratégia seja mesmo uma ampla vacinação por meio do SUS. Agora, Gustavo, esse período de análise da Anvisa é um longo período ou não? É algo rápido? A gente tem mais ou menos uma previsão de tempo, 1 ano ou 2 anos ou menos que isso? A gente espera que seja menos porque a gente fez um procedimento com a Anvisa que é chamado de submissão contínua. A gente dividiu a submissão desses dados para a agência em diferentes pacotes que foram enviados à medida em que esses dados foram gerados, né? Então, por exemplo, os estudos clínicos, eles terminaram em julho desse ano. Então, a Anvisa já recebeu esses dados, já avaliou, a gente já teve discussões. Esse último pacote que a gente mandou agora, que concluiu todos esses dados, foi um pacote justamente de desenvolvimento em larga escala, porque a gente precisava preparar as instalações industriais para que a Anvisa pudesse
verificar se a gente conseguiria produzir os lotes nessas condições, né, para que o número de doses fosse suficiente. Então, a gente espera que esse prazo seja menor, a gente está com a expectativa aí que já tenhamos alguma manifestação nos próximos meses, porque a gente já vem discutindo, já envolvemos uma série de especialistas, então a esperança é que a gente tenha uma resposta rápida. Gustavo, e em caso de aprovação, a expectativa é que o Butantan possa entregar cerca de 100 milhões de doses da vacina ao Ministério da Saúde, isso nos próximos 3 anos? Exatamente, a gente está se programando para uma fabricação de um grande volume. A gente espera uma adesão significativa, porque a gente sabe, né, uma vacina que a gente apresenta como uma dose única tem uma chance maior de adesão, né? Porque a gente vem acompanhando a situação de vacinas que são de várias doses e a gente percebe que se não tem um engajamento muito intenso, as pessoas acabam não voltando para a segunda dose. E a gente sabe que vacinas que têm mais de uma dose só completam o seu esquema vacinal quando você toma todas as doses. Por ser dose única, a gente entende que oferecer o maior número quanto antes de doses, né? E a gente está com essa expectativa aí de 100 milhões ao longo desse período, porque a gente quer que a adesão seja grande. E é claro que isso depende dessa conversa com o Ministério, né, que vai ter que adquirir essas doses, fazer a distribuição, mas por ser uma vacina que foi desenvolvida aqui no Brasil, a gente adaptou essa formulação para que ela pudesse ser distribuída pela rede que existe hoje no SUS. Então, por isso que esse número de doses é refletido na nossa capacidade produtiva, né, de entregar essas doses, e também na logística que vai ser necessária para que atinja as diferentes regiões do Brasil. Ok, notícia boa, né? Muito bacana ouvir isso. Conversamos ao vivo com o diretor de Assuntos Regulatórios do Butantan, Gustavo Mendes, a quem eu agradeço pela disponibilidade em falar conosco da CNN. E parabéns não só ao senhor, mas toda a equipe do Instituto Butantan. Falo o senhor em respeito, porque é um jovem, né? Obrigado. Obrigado, viu, Leandro? Obrigado a todos. E assim, é isso. O Brasil agora se preparando para esses desafios que as doenças infecciosas trazem e mostrando que a gente tem capacidade de desenvolver biotecnologia aqui, tem capacidade de atender às necessidades do SUS. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Parabéns aí pelo trabalho de todos. Bom final de semana.